aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois, entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos por um instante a graça do Espírito Santo sobre cada um nesta manhã, para que Ele, nos dando o dom da sabedoria, sejamos capazes de compreendermos esta palavra que acabamos de escutar. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 30º domingo do tempo comum. E durante todos estes domingos, acompanhamos Jesus na sua vida, na sua missão, cuja finalidade consistia em manifestar o reino de Deus em nosso meio. Então vamos ter Jesus curando aquelas pessoas que estavam possuídas pelo demônio. Isto gera conflitos
com a sua família, com as autoridades religiosas. Depois temos Jesus contando 2 parábolas sobre o reino de Deus, que é como a semente que pequena jogada na terra, mas possui em si uma grande potencialidade para depois se tornar uma árvore frondosa. No domingo passado, Jesus faz o convite aos discípulos para uma travessia, e no meio desta travessia vem uma grande tempestade, na qual Jesus tem o poder de acalmar, dizendo para o vento e para o mar: silêncio, cala-te, e naquele momento houve uma grande calmaria. Então todos estes acontecimentos têm uma única finalidade: manifestar aos discípulos, aos seus seguidores, que o reino de Deus já está aqui e agora, e que ele já está acontecendo. E por que é importante nós termos acesso a esta informação? Porque no evangelho de hoje, Jesus vai realizar uma cura, a cura da filha de Jairo. Depois em casa vocês podem retomar o capítulo 5, a partir do versículo 20, que vocês verão que ali temos 2 curas. Além desta que nós acabamos de ouvir, Jesus também cura uma mulher que sofria de hemorragia, de um fluxo sanguíneo já há 12 anos. E toda cura manifesta também o poder de Deus em nosso meio através de Jesus. Então este é o pano de fundo que vocês precisam ter acesso, porque agora nós vamos voltar ao texto e vamos beber desta palavra, permitindo que ela traga para nós aquela novidade que precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada de cristão, de cristã. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia, com o texto bíblico, vamos retomar o Evangelho. Tomemos os versículos 21 e 22. Vamos ler juntos estes 2 versículos? Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. aproximou-se então Um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência. Vamos parar aqui. Domingo passado, aonde Jesus estava? No mar da Galileia. Atravessou de uma margem para outra. Então o evangelho de hoje é continuidade do evangelho de domingo passado. Por isso que o evangelista nos disse: Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Se na travessia estava apenas os discípulos, o grupo dos 12, agora quando Jesus chega na praia, quem vai recepcioná-lo? Uma grande multidão, que já o esperava, porque já tinha acompanhado a sua missão e tudo aquilo que ele já estava fazendo. Mas é interessante que no meio desta multidão se aproxima um homem chamado Jairo, que era um dos chefes da sinagoga. O que era a sinagoga? A igreja dos judeus, aonde eles se reuniam para meditar o Antigo Testamento, para meditar os salmos, a lei, os profetas. Isso era chamada de Torá. E nós víamos já há 2 domingos atrás que a forma como Jesus conduzia a sua missão confrontava as autoridades judaicas. Imagina, Jesus estava na região da Galileia e os mestres da lei saem de Jerusalém e vão atrás de Jesus, dizendo: esse Jesus que está expulsando os demônios não é o Filho de Deus.
Esse Jesus age pela força de Beelzebu, vocês não acreditem nele. Então as autoridades religiosas já criavam um plano para pegar Jesus. E agora vem um homem que pertencia à alta aristocracia da religião. Ele era um dos chefes da sinagoga. E isso daqui é peculiar por quê? Porque em meio a esta multidão havia muitos judeus. E quando eles viram Jairo caminhando ao encontro de Jesus, provavelmente muitos disseram: não vá até Jesus, Jairo. Não acredite nele, esse homem é um charlatão. Ele não é o Filho de Deus, como as pessoas estão dizendo. Mas Jairo rompeu todas estas barreiras, sejam elas culturais, religiosas, e chegou até Jesus. Por que pararmos aqui? Porque pode ser que na sua caminhada de fé, muitos vão te dizer: Deus não existe. Não adianta você ir para a igreja, ficar pedindo e rezando. E tantos outros tipos de pensamentos que podem ser inculcados na sua cabeça para te impedir de ir até Jesus. E hoje, olhando para esta palavra, permitamos que ela nos alcance de tal forma que nada e nem ninguém possa nos impedir de chegarmos até Jesus. A partir do momento que Jairo rompe no meio da multidão, e rompe no meio das falas que o impediam ou que queria impedi-lo, ele consegue chegar até Jesus. E o que o texto nos disse quando Jairo encontrou Jesus? Quando Jairo viu Jesus, ele caiu aos seus pés e pediu com insistência, porque a sua filha estava doente, já estava à beira da morte. E Jairo entendeu que não haveria outro lugar a não ser aos pés de Jesus. Este é o nosso lugar. Romper com as vozes que querem nos calar, romper com os movimentos que querem nos impedir, e chegarmos até Jesus e nos colocarmos onde? Nos seus pés. A partir do momento que Jairo ocupa este lugar, ele pede com insistência. Ou seja, foi perseverante, foi constante. E esta característica que nos apresenta o Evangelho de hoje, ela precisa ressoar aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Perseverança, insistência, porque de repente até conseguimos chegar aos pés de Jesus, mas de repente queremos um Jesus mágico, um Jesus que eu diga para ele apenas uma vez e que ele faça já o que eu estou precisando. E eu sempre tenho repetido: o caminho da fé não é um caminho de mágica, que pega uma varinha de condão e diz pirim pim pim, a coisa acontece. O caminho da fé não é um caminho de imediatismo, mas o caminho da fé nos pede constância e perseverança. E hoje, irmão e irmã, não permita com que nenhum motivo que possa aparecer na sua vida te impeça de ser constante
e perseverante na fé. Esse é o convite para nós hoje, nesta manhã de domingo. Então vamos ver agora o que Jairo pediu para Jesus. Ajoelhou aos seus pés, pediu com insistência. Agora, qual foi o pedido? Voltemos ao texto, versículo 23 e 24. Vamos ler juntos? Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus, então, o acompanhou, uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Paremos aqui. Se a filha de Jairo estava doente, à beira da morte, o pedido que ele faz a Jesus é, em primeiro lugar, um convite. Vem. Vem para onde, padre? Para a casa de Jairo. Porque se a filha estava doente, naquela época não tinha hospitais como nós temos hoje. O tratamento era feito praticamente em casa. Então era necessário que Jesus fosse onde? Na casa de Jairo. E hoje esse convite é para mim e para você. Chegue diante de Jesus, se prostre aos pés dele e o convide para entrar na casa do seu coração. O convide para que ele entre na casa da sua família, aonde você mora. Convide Jesus para participar da sua vida, para participar da sua família. E depois vem o pedido: a minha filhinha está nas últimas, ela está à beira da morte. Então, ao chegar na minha casa, Jesus, põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. 2 pedidos: sarar e viver. Por que Jairo faz esse pedido para Jesus? Porque, de acordo com a mentalidade judaica, aquele que tinha o poder de curar transmitia esta força por meio do toque, por meio das mãos, porque elas eram capazes de comunicar a vida de Deus ao doente, ao morto, e possibilitá-lo voltar à vida. E isso é muito importante para nós, porque como batizados que somos, recebemos pela graça do sacramento Cristo, que é por excelência a bênção do Pai. Cristo é por excelência a bênção do Pai. E a partir do momento que nós fazemos esta experiência, pela graça do sacramento que recebemos, as nossas mãos têm o poder de abençoar. Sempre quando eu atendo os casais, principalmente aqueles que estão passando por alguma crise no casamento, eu digo o seguinte: no dia do matrimônio de vocês, as suas mãos foram abençoadas, onde vocês colocaram as alianças que vocês usam até hoje. Então as mãos de vocês têm poder de abençoar. E você, esposo, quantas vezes estendeu a sua mão para abençoar a sua esposa? Você, esposa, quantas vezes já estendeu a sua mão para abençoar o seu esposo? Porque às vezes a gente ergue a mão para apontar o dedo, a gente ergue a mão para fazer algum gesto, às vezes até obsceno.
Alguns às vezes até erguem a mão para fazer a violência. E hoje vem o Evangelho nos perguntando: quantas vezes estendemos a nossa mão para abençoar? Estou vendo que muitos de vocês aqui são pais e mães. Você, como pai, tem poder de abençoar os seus filhos e não de amaldiçoá-los. Eu me recordo quando era criança, lá em casa nós somos 3 filhos. Eu e meu irmão mais novo dividíamos o quarto. E esse meu irmão mais novo, quando tinha para 8 anos de idade, desenvolveu uma dor de cabeça que não passava. Ia aos médicos, fazia ressonância, tomava remédio e nada resolvia. E quando chegava as crises que eram muito fortes, eu me recordo como hoje, a minha mãe ia lá para o nosso quarto, pegava a cabeça dele, colocava no colo dela, impunha a mão e rezava até ele dormir. E eu vou contar uma coisa para vocês. O que curou esta dor de cabeça foi a mão de uma mãe que abençoava o filho. E vocês, mães, têm poder de abençoar os seus filhos. Você, pai, tem poder na sua mão de abençoar os seus filhos. E esse convite que Jairo faz a Jesus: vem, põe a mão na minha filha, põe as tuas mãos na minha filha para que ela sare, para que ela viva. E hoje a mão de Jesus continua a agir, não de maneira mágica, mas através da minha mão e da sua mão. As mãos de Jesus querem continuar a nos tocar. Mas Ele nos ama tanto que Ele quer precisar das nossas mãos para que o toque dEle chegue às outras pessoas. E nesse tempo difícil de pandemia, quem não precisa do toque de Jesus, minha gente? Nesse tempo de tantos desafios, quem não está necessitando desta força e desta vida que nos é comunicada pela graça de Deus, para que nós saremos, para que nós vivamos? E esta palavra hoje precisa nos interpelar de tal forma que não seja apenas um conteúdo que eu ouvi lá na missa e na igreja, mas que seja para a minha vida, para que seja na prática, no dia a dia, para que eu sinta o poder dela também agindo em mim. Depois disso, uma grande e numerosa multidão, comprimindo Jesus, os seus discípulos, o próprio Jairo que estava ali, e aí vem alguns amigos de Jairo. Voltemos ao texto, versículo 35b, quem tiver com a Bíblia, é a segunda parte do versículo 35, vamos ler juntos? Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Vamos parar aqui. Se eles estavam à beira do mar da Galileia, na praia, até chegar à casa de Jairo, demorava ainda um pouco, porque eles faziam tudo isso a pé. Não tinha carro, moto como nós temos hoje para andar. Era tudo no pezão. Então, enquanto Jesus ia para a casa de Jairo, a multidão o comprimia, chega alguns companheiros de Jairo, dando para ele a notícia: tua filha está morta. Estando morta, por que incomodar o mestre? Já está tudo acabado. Fica quieto no seu canto, Jairo. Volta para casa, porque agora a sua família precisa de você. É para organizar o velório da menina e não ficar incomodando Jesus.
Esta parte do Evangelho me chamou muita atenção quando eu preparava essa homilia, porque quantos de nós, no decorrer da nossa vida, encontramos pessoas que exercem esse tipo de missão? De chegar para você diante da sua dor, do seu sofrimento, da sua morte, e dizer assim: não incomoda Jesus não, fica quieto no seu canto, essa realidade que você está vivendo já não tem mais jeito não incomoda o mestre não, deixa ele quietinho no canto dele e fica você quietinho no seu canto com o seu problema. Pode ser que você já encontrou com pessoas desse tipo. E o Evangelho não para por aqui, porque diante da nossa constância e da nossa perseverança, Jesus não se sente incomodado quando nós falamos com Ele. Entenda isso. Não é incômodo para Jesus quando você chega próximo dele, se prostra aos pés dele para falar com ele, para apresentar a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, a sua doença, as suas necessidades. Porque o amor de Deus por nós é tão grande, e este amor nos é revelado através do seu Filho Jesus. E aqui nós poderíamos usar um exemplo para compararmos, para entendermos o que o Evangelho está nos dizendo. Este é o amor de pai e de mãe. De repente o pai e a mãe estão lá na correria, no trabalho, com as suas atividades, mas se o filho ou a filha chegam e dizem assim: pai, eu estou precisando da sua ajuda, mãe, eu estou precisando da senhora, o pai e a mãe deixa o que está fazendo para socorrer os filhos, e não se sentem incomodados quando os filhos precisam deles. Por quê? Porque o amor está acima do incômodo. O amor quebra qualquer barreira que possa impedir ou incomodar. Então, quando alguma pessoa quiser te convencer, dizendo: não incomode a Jesus, fique quieto no seu canto, padecendo o seu tanto, como diz o ditado goiano, não acredite nesta palavra. E qual palavra, padre, acreditar? Nesta do Evangelho. Vá até Jesus, se prostre diante dele, persevere o tempo necessário que for, e não desista do que ele pode realizar na sua vida. Não deixe com que estas palavras que te dizem: para que ficar incomodando o mestre, te incomode. E por que o padre está dizendo isso? Porque tantas pessoas às vezes vêm angustiadas, dizendo: ah, padre, eu estou incomodando Deus demais. Ah, padre, eu tenho tanto problema que tem hora que eu fico até com vergonha de Deus, de falar para Ele das dificuldades que eu estou vivendo. E aí eu gosto de dizer para as pessoas: não tenha medo, não tenha vergonha, persevere, insista. E agora vamos ver o que vai acontecer com Jesus diante de todos estes comentários. Voltemos ao texto, versículo 36. Vamos ler bem forte, porque esse versículo ele é a chave de leitura para o texto de hoje. Vamos lá? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: força, igreja. Não tenhas medo, basta ter fé. Vamos repetir essa última frase? Não tenhas medo, basta ter fé. Paremos aqui. Jesus falou com os companheiros de Jairo, que lhe dizia que não era para incomodar o mestre? Não.
Jesus vai falar com quem? Com quem pediu a ele, Jairo. E Jesus dá uma palavra de ordem, que para nós hoje é uma palavra de ânimo, de esperança, de confiança, porque nós também precisamos desta palavra, que precisa ressoar no nosso coração e cair na nossa vida, porque ela nos diz: não tenhas medo, basta ter fé. Não seja refém do seu medo, não seja refém dos seus problemas, não seja refém das suas doenças e das suas mortes, mas permita que a sua fé em Jesus esteja acima de todas estas realidades. Por que a sabedoria do Evangelho está neste versículo? Porque além de pedirmos a cura, o que nós temos que pedir? A fé. A fé. O Papa Bento XVI, meditando esse Evangelho, diz algo que me chamou muita atenção. O Papa diz assim: às vezes nós temos o hábito de pedir muitas curas, mas pode ser que nós não tenhamos o hábito de pedir a fé. Então, além de pedir que sare e faça com que a minha filha viva, o convite de Jesus para Jairo era: peça para que a sua fé seja aumentada, para que a sua fé seja fortalecida. Tem algum problema pedir cura? Não, mas não podemos ficar reduzidos somente na cura. E agora Jesus alarga a nossa visão dos seus discípulos, do Jairo e da própria multidão que estava ao seu redor, para que eles peçam o dom da fé. Porque esta mesma fé que vai te segurar quando o barquinho estiver muito movimentado devido à tempestade, como nós meditávamos no domingo passado. É esta mesma fé que vai te ajudar quando você tiver que enfrentar uma doença, como essa que nós estamos enfrentando. É esta mesma fé que vai te sustentar e que vai te ajudar quando você passar pela morte de um ente querido, quanto tantos de nós estamos passando neste período de pandemia. E todas as vezes que esta realidade bater a sua porta, o que você vai dizer para ela? Não tenhas medo, basta ter fé. Faça desta palavra de Jesus a sua oração diária. A cada momento, a cada problema, a cada situação que você viver, repita para si: não tenhas medo, basta ter fé. Depois de toda esta catequese, Jesus agora vai agir. Voltemos ao texto para ver o que Jesus fará agora. Vamos tomar os versículos 37, 38 e 39. Vamos ler juntos? E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Paremos aqui. Jesus não se intimidou pela fala dos colegas de Jairo, que disseram a ele: sua filha morreu. Não incomode o mestre, porque agora não tem mais nada para fazer. O que isso significa?
colocar limites na ação de Deus. Dizer, a morte tem a última palavra, porque depois dela não se pode fazer absolutamente nada. Jairo entra na de Jesus. Não vai atrás dos seus colegas que trouxeram a notícia, mas persevera com Jesus. E Jesus continua a sua caminhada. Vocês imaginam, além da multidão, os parentes de Jairo gritando e desmaiando porque a menina morreu. Aquele desespero, aquele alvoroço, como muitos de nós passamos quando chega a notícia que um familiar querido nosso morreu. Quando chega a hora do velório, o desespero, os desmaios, os gritos. Aqui não foi diferente. Mas Jesus chega com a autoridade de Deus. Ele não se comove pela gritaria, ele não se comove pelos choros e pelos desmaios, pelos escândalos e pela balbúrdia da multidão, não. Jesus chega com uma palavra de fé. Por isso ele acabou de dizer, não tenhas medo, basta ter fé. E o que Jesus diz para todas essas pessoas? Por que esta confusão e esse choro? Eu fico imaginando essa cena, o povo segurando o catarro, né? E regalando o oi para Jesus, e Jesus lá firme. Por que esse choro e essa confusão aqui? A criança não morreu, mas está dormindo. Então, na perspectiva do Antigo Testamento, a morte também era considerada um sono. E Jesus faz esta chamada de atenção, esta provocação, para que ele realize o milagre, o sinal, que vai superar todo o choro, toda a morte, toda a confusão, e que vai trazer uma novidade, não só para a vida daquela menina, mas para todos que estavam à sua volta. Mas eu não sei se vocês prestaram atenção, depois que Jesus chega no meio desta multidão, dos parentes, do choro e de tudo mais, Jesus não deixa que todos participem com ele do que ele vai fazer na vida da menina. Nos disse o Evangelho que vão apenas 5 pessoas. 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina, o pai e a mãe. A multidão, os parentes desmaiando, o povo chorando, tudo ficou do lado de fora. Só foram estes. Por que isso, padre? Porque o objetivo de Jesus com o milagre, com a cura, não é de fazer show, não é de ter aplausos e reconhecimento da multidão, não. Toda cura, todo milagre tem uma finalidade última, uma experiência de fé que manifesta o reino de Deus no nosso meio e que supera todo o mal que possa vir contra nós. E vocês precisam ficar atentos a esta forma de agir de Jesus, porque o que tem mais hoje é de lideranças religiosas e de igrejas que amam fazer shows de milagres, para ter multidões, para ter aplausos e para ter também dinheiro no bolso destas lideranças, porque aí o milagre tem que ser pago. A forma de Jesus curar, a forma de Jesus realizar milagres, não era da multidão, do reconhecimento, das luzes e dos aplausos, mas era da experiência íntima e pessoal daqueles que estavam sendo curados.
Porque esta cura por excelência, em primeiro lugar, é para a menina doente. Mas esta cura também é para Jairo. Esta cura é para a mãe da menina. Esta cura era para os 3 discípulos que o acompanhavam, para que eles pudessem seguir Jesus, crendo em quem Ele era. E o milagre, gente, não é somente para resolver um problema físico e biológico. O milagre não é apenas para resolver uma situação difícil que eu estou vivendo. Mas o milagre de Jesus é para que você creia nele. O milagre de Jesus é para que você se torne discípulo dele. O milagre que ele realiza é para que você se torne um missionário, anunciando esta força e este reino a todas as pessoas que estão à sua volta. As experiências que Jesus fazia neste caminho terapêutico era para alcançar o coração de cada pessoa. E hoje, Jesus precisa alcançar o meu e o seu coração. Voltemos ao texto. Versículo 40 e 41. Vamos ler juntos? Começaram, então, a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os seus 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Força agora no versículo 41. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Todos caçoando de Jesus, debochando, falando: esse Jesus aqui, o que ele está achando que ele é? Está morta, tem mais jeito não, acabou. Jesus chama os pais, os 3 discípulos, não ouvem a multidão que caçoava, e vai para o quarto onde estava a menina. Jesus não ouve a zombaria, as críticas. Ele tinha uma finalidade: chegar à doente, que era a menina. Se você está disposta a fazer um caminho de fé, prepare para ser caçoado. Se você quer seguir Jesus, prepare para ser criticado, para ser chamado de louco, de louca, de doido, de doida. Gente, se eles fizeram isso com Jesus, não vai fazer conosco que o seguimos? E quantos de nós desistimos do caminho de fé porque somos caçoados? Se Jesus fosse melindroso igual o povo brasileiro, que qualquer palavrinha já fere, já me magoa e já me leva à desistência, Jesus não tinha chegado ao quarto da menina. Mas Jesus não ouviu as críticas, não ouviu os que estavam caçoando dele, mas perseverou na fé e chegou até a menina doente e agora já morta. E o que Jesus fez? Jesus pegou na mão da menina. Qual foi o pedido de Jairo lá no início do texto? Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela. A persistência e a perseverança da fé de Jairo fez com que o seu pedido fosse atendido. Vem e põe as mãos, e agora nos disse o texto, Jesus chegou e fez o quê? Tocou a menina. E tocou a menina com o quê? Com as suas mãos.
E qual foi a forma que Jesus utilizou para realizar a cura? A força da sua palavra. Não teve mágica, não teve uma realidade extraordinária, mas o toque, a ação e a palavra. Talita cum. Se vocês pegarem o Evangelho de Marcos, que é esse que nós estamos meditando no ano litúrgico, ele traz várias expressões em aramaico. A língua do Antigo Testamento dos judeus era o hebraico nesta época. E o hebraico era filho do aramaico, que era a língua semítica originária e mais antiga. E talita cum significa levantar-se, animar-se, reerguer-se. Depois, o Novo Testamento foi todo escrito no grego. E esta palavra no grego tem a mesma raiz do verbo ressuscitar. Então, o reerguimento, o talita cum, o levantar-se desta menina, diz respeito à ressurreição. Por que é importante nós entendermos isso? Porque aqui Jesus já manifesta de maneira plena o seu poder e o poder deste reino, como eu dizia no início da pregação, que vai se manifestar de maneira pura e límpida ao terceiro dia depois da sua morte. Quando acontece o que com Jesus, gente? Ele ressuscitou. Na vida do cristão, não é a morte a ter a última palavra, mas na vida do cristão, é Jesus que tem a última palavra. E hoje Ele te diz, talita cum, levante-se, ressuscite. Não viva mais à beira do caminho, caído, desfalecido, chorando, desesperado diante dos seus problemas, mas permita com que esta palavra te reerga. Permita com que as mãos de Jesus te toque e te comunique a vida de Deus, para que você também tenha vida. E é disso que nós estamos precisando, gente, desse reerguimento, desta ressurreição e desta graça que nos alcança nesta vida biológica, mas que transcende e nos dá a possibilidade da vida eterna e da ressurreição dos mortos. Por isso que o cristão não desespera quando ele perde alguma pessoa querida, porque crendo na ressurreição de Cristo, ele pode alcançar aquela que faleceu e conceder-lhe a sua ressurreição. O toque de Jesus que comunica a vida de Deus. E é muito interessante porque todo toque tem uma reciprocidade. O que toca sente o tocado e o tocado sente quem está o tocando. Por isso que Jesus tocou a menina. Reciprocidade. Está próximo, ama, sente, padece a dor. E mais do que isso, comunica o que faz a diferença diante da dor e diante da morte. Hoje, eu e você precisamos desse toque de Jesus? Precisamos. Precisamos desta fé renovada que precisa ser aumentada dentro de nós? Precisamos. Precisamos deste talita cum, deste reerguimento, desta ressurreição? Precisamos. E como que encerra o texto? Ela levantou-se imediatamente, começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados.
ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Para nós encerrarmos, a fase de 12 anos para o povo judeu é muito importante, porque é quando a menina deixa de ser criança e passa a ser mulher, porque é nesta idade que ela inicia o seu ciclo menstrual. Então aquela menina estava para entrar na fase áurea da vida, no momento mais importante que hoje nós chamamos de juventude, e vai ser nesta hora que chega Jesus, para que ela não fosse impedida de viver o momento mais bonito da vida dela. Então todas as vezes que os seus problemas, as suas doenças, as suas mortes quiserem roubar os momentos mais bonitos da sua vida, chegue como Jairo e se prostre aos pés de Jesus. Abra suas mãos e deixe que Jesus te toque para comunicar-te a vida de Deus. E Jesus encerra dizendo: não conte a ninguém. Por que isso? O Evangelho de Marcos é permeado por aquilo que a teologia bíblica chama de segredo messiânico. O segredo messiânico não era algo velado, escondido, não, era algo revelado, mas que teria a sua evidência máxima na ressurreição de Jesus. Mas aqui vem a chamada de atenção. Como eu já disse, Jesus não queria seguidores de um milagreiro, mas Jesus queria discípulos e missionários que acreditassem nele. Não siga Jesus só porque ele é milagreiro e pode resolver o seu problema físico, mas siga Jesus porque ele te quer ao lado dele, porque a sua vida é importante para ele, porque é nesse discipulado e é nessa missão que você vai encontrar o verdadeiro sentido para a sua existência. Por isso a experiência é íntima, é para poucos, é com um grupo pequeno, e não é show de milagres para a multidão. Não tenhas medo, basta ter fé. Vamos pedir isso agora, para a gente encerrar essa reflexão da palavra? Feche por um instante os seus olhos, incline a sua cabeça e pense, aonde esse Evangelho hoje falou com você? Quais são as realidades que você experimenta que parecem com esta de Jairo? E vai ouvindo Jesus te dizer: não tenhas medo, basta ter fé. Não tenhas medo, basta ter fé. Peça que Jesus aumente a sua fé. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti? Porque tenho medo, se nada é impossível para ti? Porque tenho medo, se nada é impossível para ti? Porque tenho medo, se nada é impossível para ti? Por que ficar triste, se nada é impossível para ti? Por que ficar triste, se nada é impossível para ti? Por que ficar triste, se nada é impossível para ti? Por que ficar triste, se nada é impossível para ti? Nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Por que duvidar, se nada é impossível para ti? Por que duvidar, se nada é impossível para ti? Por que duvidar, se nada é impossível
impossível para ti, porque duvidar? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Venceste a morte, pois nada é impossível para ti. Venceste a morte, pois nada é impossível para ti. Venceste a morte, e nada é impossível para ti. Venceste a morte, pois nada é impossível para ti. Estás entre nós, e nada é impossível para ti. Estás entre nós, e nada é impossível para ti. Estás entre nós, e nada é impossível para ti. Estás entre nós, e nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti.